BMS tem a honra de apresentar mais um vídeo da série Personagens Históricos. O objetivo desta série é de fazer o registro e mostrar às novas gerações aquelas figuras que semearam, que plantaram as bases da geotecnia e da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. São figuras históricas que infelizmente não tiveram convívio com as novas gerações. O personagem deste vídeo é o professor Fernando Emanuel Barata, um nome símbolo da geotecnia brasileira. A contribuição do mestre Barata, como é conhecido pelos seus ex-alunos e pelos amigos, é uma contribuição ímpar, no sentido de que ele conseguiu motivar os seus alunos na condição de educador, muito mais do que professor, alguém que convidava os seus alunos para visitarem a sua casa, para discutir assuntos de geotecnia, para tratar de assuntos éticos e de outra natureza. Ele foi um motivador, ele foi um grande profissional, ele foi alguém que conseguiu trazer para a mecânica dos solos um número significativo de pessoas da comunidade geotécnica brasileira atual. Esse documentário é uma síntese emocionada e emocionante da vida e da obra desta figura singular que é o mestre Fernando Emanuel Barata, o mestre Barata para os seus amigos e admiradores. Com vocês, o sempre jovem mestre Barata. Nasci no Rio de Janeiro, nasci no Catete, Flamengo, lá estou rubro-negro. Nasci no Rio de Janeiro. O carioca Fernando Emanuel Barata nasceu em 17 de dezembro de 1924. Filho de Hamilton e Maria Augusta, Barata teve 5 irmãos. Eu fui um garoto que pratiquei esporte, muito esporte. Pratiquei bastante futebol, basquete e pratiquei atletismo também. Olha só. E o detalhe do atletismo é que a minha área preferida era salto com vara. Em 1900, mais ou menos, eu com 12 anos de idade saltava vara com bambu. Olha. Não havia ainda essas varas modernas, né? De grande flexibilidade, né? Então eu saltava com bambu. Cheguei a saltar 2,40 m, ouviu? Com 11, 12 anos de idade, eu saltei 2,40 m. 2,40 m é quase esse teto, né? Era no topo daquela curva ali da porta. Aluno do Instituto Lafayette desde os primeiros anos de escola, o pequeno Barata era conhecido por sua dedicação aos estudos e sua forte tendência à traquinagem. Minha professora no curso primário foi Dona Carlota, não me lembro o sobrenome dela, Dona Carlota. Eu fiz primário então no Lafayette e depois ginasial também no Lafayette, né? No Instituto Lafayette. Sempre bom aluno, grande aluno, excelente aluno, muito estudioso, mas bagunceiro. Eu era ligado aos bagunceiros da turma, porque gostava de esporte, né? Então, era alegre, fazia amizades com facilidade. Fugi uma vez do colégio. Ah, é? E por isso é que eu escapei, inclusive, de ser expulso. Era bagunceiro e ainda fugindo do colégio, né? Fugi do colégio com saudade de casa. Fugi, mas minha mãe me mandou de volta para o colégio rapidinho, né? Minha mãe era portuguesa e era severa, era maravilhosa. Minha mãe foi formidável, né? Liberdade sempre foi um sentimento presente na vida do jovem Barata. Quando criança, os sonhos do futuro engenheiro passavam bem longe da Escola Nacional de Engenharia. Eu queria ser oficial de marinha, não por questões militares, mas pelo espírito de aventura, né? Eu achava que como oficial de marinha eu teria a possibilidade de correr o mundo, né? Os mares, etc., conhecer novas terras. Isso me atraía bastante.
Mas aí, quando eu entrei para o ginásio, passei para o ginásio, eu fiquei míope. E a Marinha não aceitava míope, né? Então, cortei fora esse sonho de ser oficial de Marinha. E ao longo do curso ginasial, as minhas matérias preferidas eram matérias ligadas à engenharia, né? Além da afinidade com as matérias de exatas, o gosto pela engenharia nasceu de um empurrãozinho dado pela literatura. Um livro de Júlio Werner, que contava as façanhas de um engenheiro fugitivo em uma ilha deserta, despertou de vez, no futuro engenheiro, a paixão pela carreira. Então, nessa ilha misteriosa, o engenheiro fez tudo. Ele só salvou no naufrágio, vamos chamar assim, uma caixa de fósforo, nada mais que uma caixa de fósforo, né? E a roupa do corpo, né? E ele na ilha fez tudo. Construiu casas, não é? Construiu ruas, etc., caminhos no meio da floresta. E aquilo ali me impressionou. E eu verifiquei pela primeira vez que um engenheiro era um profissional capaz de fazer as coisas, capaz de resolver os problemas. Eu achei que o engenheiro é realmente um profissional formidável. Engenheiro sim, mas geotécnico ainda não. Formado engenheiro pela então Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, Barata concluiu o curso em dezembro de 1950, sem ter acesso a nenhuma matéria de mecânica dos solos. Não havia mecânica dos solos no curso de engenharia no meu tempo. Não sabia eu. Nem ouvia falar em mecânica dos solos. De 46 a 50 eu fiz o curso de engenharia. E não tive aula de mecânica dos solos. Falava-se de mecânica dos solos, já havia mecânica dos solos no mundo. E no Brasil também. Eu estou falando no final da década dos 40. Já havia mecânica dos solos no Brasil. Mas na escola não havia disciplina de mecânica dos solos. Não havia professor de mecânica dos solos. O gosto pela engenharia geotécnica chegou ao jovem profissional não pela teoria, mas sim pela prática. Entre o final da graduação e o início da vida como formado, Barata estagiou e trabalhou em obras que envolviam o solo. Na construção do Cais do Caju, eu fiz coisas ligadas àquilo que era a mecânica do solo. Trabalhei em dragagem no mar, draga, removendo terra do fundo do mar, para aprofundar a altura de água, não é? A altura de água para permitir os navios, o calado, para permitir que navios acostassem no cais do porto, né? Então trabalhei em dragagem, vi cravação de estacas para o porto do Caju, não é? Eram estacas pranchas metálicas. Vi uma rotura do cais durante a construção. Tudo isso era de mecânica do solo e eu não sabia, né? E vendo aterros hidráulicos também, que é coisa da minha especialidade, né? Aterros atrás da cortina de estacas pranchas, né? Aterrava-se com areia, né? E vi uma rotura. Ainda como estagiário, o contato com os livros da especialidade serviram para aprofundar a ligação que nascia.